Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafósfado. O poder do Evangelho de Cristo. Lemos em Romanos, capítulo 1 e versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Neste texto da Bíblia Sagrada, nós percebemos o fervor do apóstolo São Paulo em testificar do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse mesmo fervor deve contagiar todos os cristãos. Nunca podemos nos envergonhar do poderoso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem se envergonha de ser cristão ou de anunciar o Evangelho de Cristo não é digno de ser cristão. Devemos falar de Cristo com entusiasmo e proclamar com ousadia as boas novas de salvação a toda a humanidade, a saber, a povos, tribos, línguas e nações, a palavra de Deus. As designações do Evangelho de Cristo, elas são bem notórias para a nossa vida. A palavra Evangelho significa boas novas de salvação, notícia alegre, notícia agradável, notícia de esperança à humanidade. O Evangelho de Cristo é a boa nova do Salvador ao mundo. O Evangelho de Cristo possui muitas outras designações nas Escrituras, porém, o genuíno Evangelho de Cristo é único e exclusivo. Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da promessa. Portanto, a Epístola de Romanos é considerada o Evangelho da salvação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo 24, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da graça de Deus. E em Romanos, capítulo 15 e versículo 16, Paulo o chama de Evangelho de Cristo, de Evangelho de Deus. Em Efésios, capítulo 1 e versículo 13, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da vossa salvação. Em Efésios, capítulo 3 e versículo 8, Paulo chama o Evangelho de Cristo de riquezas incompreensíveis de Cristo ao homem. Em 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 11, o apóstolo Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da glória do Deus bem-aventurado. Portanto, o Evangelho tem a sua designação a favor do homem, a favor da humanidade, a favor da igreja. O Evangelho é o poder de Deus em ação na face da terra, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho tem restaurado vida, o Evangelho tem mudado história, o Evangelho tem unido casais, o Evangelho tem tirado o homem da sarjeta, o Evangelho tem tirado profissionais que estão arruinados e equilibrados novamente. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem causado grandes benefícios na face da terra. O próprio Paulo, ou apóstolo Paulo, afirma que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia no Evangelho, viva o Evangelho, durma o Evangelho, acorde o Evangelho, viva o Evangelho para a glória de Deus.
O Evangelho de Cristo é o poder ativo de Deus na salvação do pecador. O Evangelho de Cristo não é o privilégio de alguns, é o privilégio de toda criatura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Marcos, capítulo 16 e versículo 15, o Senhor Jesus Cristo mandou a sua igreja: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, visando com isso abençoar, visando com isso restaurar, visando com isso ajudar, visando com isso enriquecer, visando com isso prosperar o homem na sua vida material e espiritual para a glória de Deus. Em Romanos, capítulo 15, versículo 19, Paulo afirma que anunciava o Evangelho de Cristo pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo estava declarando que ele não parava de pregar o Evangelho para que as pessoas fossem bem-sucedidas. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, em seu argumento quanto ao Evangelho de Cristo como poder de Deus, Paulo afirma: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 18, Paulo ainda declara: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 5, o incansável apóstolo das nações escreve com autoridade dizendo: porque o nosso Evangelho foi a vós somente, não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza e convicção. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8, o Senhor Jesus já havia confirmado a maneira poderosa de anunciar o seu Evangelho, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e recebereis esse poder, vos dará autoridade para que semeeis a palavra de Deus como minha testemunha em todos os cantos, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o Evangelho de Cristo é o mesmo Evangelho de Deus, o mesmo Evangelho da promessa do Pai, o mesmo Evangelho da graça de Deus, o mesmo Evangelho da salvação, o mesmo Evangelho da verdade e o mesmo Evangelho da glória do Deus bem-aventurado. O Evangelho de Cristo é o próprio poder de Deus em atividade no mundo. O Evangelho de Cristo se resume nesta frase do apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos, declarando: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Quando a pessoa recebe o Evangelho, ele está crendo em toda a história, em toda a mensagem sobre Jesus Cristo, está crendo na sua genealogia, está crendo no seu nascimento, está crendo
no seu batismo, está crendo no seu discipulado, está crendo na sua mensagem, está crendo na cura que ele fez, está crendo nos ensinamentos que ele falou, está crendo na promessa que ele deixou, está crendo na sua prisão, está crendo no seu sacrifício, está crendo na sua ressurreição, está crendo na sua eternidade. Portanto, o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.